A tropa mudou muito de lá para cá nas proporções? Ele está falando da Copa. Marcelo Cerqueira. Marcelo, um abraço. De lá para cá, da Copa para cá? Mas de proporções do animal, de angulações, eu acho que eu imagino que seja isso. Eu acho que a gente, das Copas para cá, a gente veio numa evolução de marcha enorme. Eu acho que o nosso cavalo está num ponto de andamento que tem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas com muita qualidade. Hoje nos preocupa muito a parte de morfologia, que a gente está deixando algumas coisas, estão passando em pista aí, dá exemplo fácil, membro, cernelha, os cavalos estão ficando mais arredondados, isso a gente vai refletir lá na frente na marcha, isso vai refletir. Então eu acho que deixamos algumas proporções de cavalo de sela aí escorrer no ralo, precisamos apertar a torneira aí. Ô Rodrigo, quando a gente acompanhava, eu falei, vamos dizer, antes dos anos 2000, né? Realmente era muito assim. Dos primeiros jurados que começou a montar cavalo foi meu pai. Os jurados não montavam. Eles olhavam, era 5, 10 minutos o cavalo rodando, classificava. E um parênteses disso aí, meu pai ficou 10 anos na geladeira porque ele gostava de marcha. E dava para cavalo bom de sela. E dava bom de sela e ficou na geladeira porque não era para juiz montar e dava para cavalo bom de sela, viu? Reinava os trotão. E era aquela coisa, não é que nem hoje, que tem cada um, tem o peso, não sei o quê, o jurado que fazia o balanceamento na cabeça. Era do olho dele. Do olho dele. Se ele tinha, então, ou seja, essa subjetividade era muito maior. Muito maior. Daí o que acontecia? E não tinha campeonato de marcha. Ainda não existia o campeonato de marcha. Olha que loucura. Entendeu? Era um campeonato. E normalmente parava na morfologia. Daí, realmente, os cavalos valorizavam muito cabeça, pescoço, olhava o cavalo muito, principalmente por cima. E foi até nessa fase que a gente se afastou um pouquinho, porque não era de gostar de montar cavalo. Chegava lá, só ficava... Vou corrigir aqui. O Marcelo, na verdade, ele pediu para você comparar com o trabalho que você fez em 2001. Tá. Mudou, Marcelo. Hoje a gente não tem esses dados aferidos como a gente aferiu lá em 2001. Sim. Foi peso, altura, comprimento de corpo, né, altura de cernelha, as angulações. Aquele trabalho foi muito bacana, porque primeiro, todos os parâmetros foi coletado por uma pessoa só, foi meu pai. Balança digital para aferir o peso, não é fita. Padrão. Né? Então a gente conseguiu ter alguns dados, muitos dados, né? Que realmente mostraram. Por exemplo, aquele ano, eu vou lembrar alguns dados que eu lembro de cabeça, faz bastante tempo, mas o grande campeão nacional, que era o Herpes da Janga, tinha 1,66 m de cerneira, 600 kg. O amigo que foi reservado tinha 1,60 m, o coisa de 65, o amigo 66, 620 kg. Não tem mais cavalo de 600 kg. Não tem mais cavalo de 1,60 m. Tem, um ou outro, tem. Mas hoje a maioria, eu acho, sei lá, se for chutar uma média para a altura de cavalo, tá no 56, 57, 58, que é o que eu acho ideal para um cavalo de sela. Né? Menor que isso, muito pequeno, maior que isso também, né, vai servir para um ou outro cavaleiro. Então mudou sim, Marcelo, mudou, eu acho que mudou as proporções, né, as angulações. Vou frisar isso que o meu irmão falou, a gente tem uma grande preocupação hoje. Pelo menos naquela época eles davam um pouquinho mais de atenção para a morfologia. Como a gente valorizou a marcha, teve uma época que parecia ser bonito era um pecado. Todo mundo, marcha. Sim. A maioria dos jurados entraram muito bem preparados para a marcha, não se prepararam tão bem para a morfologia. Entendi. Né? E aquela história, a gente não pode... acho que os quesitos já foram separados para julgar. Teve muita exposição que a gente via que o cavalo vinha na marcha, o cara não jogava lá no lugar que ele podia ser primeiro de marcha, aí tinha que ser o último de morfologia, não acontecia. Entendi. Né? Isso foi passando. Então, assim, a gente não pode também em detrimento falar a gente fazer a marcha, a gente de montar cavalo, mas não pode perder qualidade. Sim. Qualidade de membros, qualidade de proporções, de angulações, o padrão da raça. Padrão racial, ou a caracterização racial, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que preservar e trabalhar em cima disso, né? E hoje, como técnico aí, a minha percepção de usuário é que é muito mais difícil você se capacitar a ver andamento do que ver morfologia do que andamento. É isso mesmo? Vocês acham? Assim, eu até brinco uma vez eu brinco com o Silas, cara, é tão fácil ver morfologia, mas assim, às vezes a gente tem o dom e tal. Mas é mais difícil. Porque hoje eu te digo o seguinte, hoje eu bato o olho no animal num vídeo, eu falo, parece ser bom o cavalo aí, tem amplitude, não cobre o carro, o peão tá. Agora, você tirar a cela dele e falar, tá bom.
Fala das qualidades desse animal aí, eu já tenho. Acho E que é muito mais. tem mais uma coisa, complexo. a marcha, o bicho de andamento é uma paixão. É uma paixão. Monta. E é isso que eu ia falar. Você tem uma coisa quando você vai jogar marcha que te ajuda demais, que é na hora que você pinga em cima. É isso aí. Na hora que você pinga em cima. Porque isso que você falou, quando às vezes a turma fala, vou te passar o vídeo no cavalo, dá uma olhada. Eu falei, eu não avalio nem cavalo, nem por foto, nem por vídeo. Tá. Porque engano. Às vezes ele do chão, eu lembro que às vezes eu estava julgando, às vezes estava numa exposição de Tapetininga, eu vi lá, na época o Bira trabalhava, o Bira com o Rogerinho era molequinho, os dois apresentando. Eu falei, nossa, isso aqui é 2 cavalos bom. Tinha acho que uns 5, 6 cavalos. E roda aqui, chamei pra montar. Um deles dois, ele falou, Bira, você tá de parabéns. E você, pelo seu filho. Ele falou assim, você gostou dos cavalos? Eu falei, não, gostei da sua apresentação. Os cavalos são ruins. Entendi. Então tinha você muito junta, isso, te dá uma base muito grande. Então, vamos dizer assim, às vezes o cara não tem a sensibilidade visual, mas o cara monta, sabe aproveitar do cavalo e te dá um embasamento maior de você julgar. Parado, você tem que saber o padrão, você tem que saber as linhas de aprumo, você tem que saber as proporções que você quer, as partes. E o mais difícil é ponderar tudo isso. Pois é. Juntar isso ponderar tudo, tudo montar os comparativos. Porque às vezes você vê assim, o cavalo tem um problema, tem um defeito. Aí você fala assim, é um defeito até significativo, só que você vê tanta qualidade em outras partes que aquilo compensa. Isso tanto na marcha quanto na morfologia. No comparativo com o seu adversário, né? Você tem que Sim, ponderar. você tem que pensar. Você tem que fazer a avaliação do indivíduo e comparar com os demais. Eu acho que essa é a maior dificuldade que existe. É verdade. Então, assim, por mais que seja, e aí que o pessoal fica, né? Julgamento de morfologia e tal. Essa é a maior dificuldade, acho que, do jurado. Porque o jurado ele precisa fazer esse comparativo, precisa fazer uma avaliação, e ainda pega lá 5, 6 animais e você aproximar 2, 3 e tentar manter uma linha E hoje homogênea ali dos 3, 4 primeiros, e hoje em dia nem sempre é, apesar que melhorou muito, hoje em dia cada vez mais você tem uma linha mais próxima, principalmente nos grandes, né, nacionais, é complicado realmente. E hoje assim, tem outra coisa que dificulta, a gente tem mais de um biotipo dentro da raça. Um biótipo distinto, às vezes um cavalo mais para um lado, um cavalo mais para o outro, que não é exclusividade da nossa raça, as outras raças também têm isso, né? Sim. Então, às vezes, a primeira coisa tem que separar os currais, né, que a gente chama. Aproximar os animais que têm as características mais parecidas e depois fazer essa ponderação, essa avaliação do que é mais importante. Eu gosto de avaliar o cavalo sempre de baixo para cima. Primeira coisa que eu vejo é membro. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter pneu, tem que pneu careca. Se ele não tiver membro, não tiver correção de membro, ele não vai ter longevidade. Né? E daí, depois a gente vai vendo. E a primeira coisa que tem que ver é caracterização racial. Bateu lá, o cavalo é lindo, maravilhoso, mas te lembra uma outra raça, não pode primeiro. Não pode estar.